Olá, seja bem-vinda ao canal da Estratégia CFC. Está começando mais uma entrevista e hoje nós vamos conhecer a história do Railan, que foi aprovado no exame de suficiência e vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, né? Como é que foi para conseguir a aprovação, toda essa trajetória, as dificuldades também que ele enfrentou no meio do caminho. Mas antes de tudo isso, a gente quer te conhecer, então seja bem-vindo, Railan, e pode se apresentar, por favor. Oi, Paula, tudo bom? Meu nome é Railan, tenho 34 anos, eu sou de Ibirá, São Paulo. E ô Railan, conta pra gente quando você se formou em contabilidade e se essa é a primeira vez que você faz o exame ou se você já havia tentado outras vezes também. Eu não me formei ainda. Eu tô Uhum, fiz a prova já no sétimo semestre legal. e foi a primeira vez que eu tentei também. Foi a Uhum. primeira Então de oportunidade que eu fiz a de prova e primeira já conseguiu, né? já consegui me superar esse obstáculo aí, né. Maravilha. Você imaginava que ia conseguir aprovação agora ou você já começou a fazer o exame antes da sua formação imaginando que ainda poderia não conseguir dessa vez? Eu tenho já estudado para o concurso da área fiscal, né, então assim, Uhum, eu já estava me preparando já, porque a faculdade, eu já sou formado em administração, em 2015 me formei, e aí eu comecei a contabilidade como uma a minha terceira graduação, para uhum. complementar o currículo, para expandir, né. E aí depois eu tive contato com os concursos da área fiscal, né, e aí veio eu enquanto estava fazendo faculdade, eu comecei a estudar, né. Eu já estava me preparando já fazia um tempo já. Então a prova do CFC, então assim, meio que para mim se tornou uma obrigação, porque, eu estava me preparando para uma coisa muito pior. Então se eu acabasse não passando nem na prova do CFC, ia ficar assim, um ia ser um termômetro para mim, né, do meu Sim. desempenho, como é que eu estava em minha preparação. Uhum. Então assim, para mim se tornou meio que um desafio pessoal, assim, eu ter já passar já, sabe, Sim. e conseguir superar isso aí com tranquilidade, né. Uhum. E maravilha, deu certo, né. Não, Queria que deu você certo. contasse pra gente um pouquinho de como foi essa preparação, né, porque também tem muita disciplina, é difícil, né, todo conteúdo, então como que você fez para montar o seu plano de estudos? Eu tenho uma consultoria, né, eu utilizo todo o material de estratégia, e também tem um consultor que me auxilia a montar a minha agenda, digamos assim, Uhum, né. Então eu já venho nessa preparação já faz tempo já. Então contabilidade, todas as matérias de contabilidade, já venho estudando já. Eu sou casado, tenho 2 filhos, trabalho. Eu não tenho condição nenhuma mesmo de fazer da forma ideal, digamos assim, né. Se sentar, estudar 5 horas seguidas, quieto, tranquilo, com qualidade, fazendo tudo certinho, eu não tenho condição de fazer isso. Então eu uhum. faço o que dá na oportunidade que eu tenho. Então Sim, quando eu levo 1 hora, eu perco 1 hora, 1 hora e 20 indo e voltando do trabalho. Então nesse tempo eu estou escutando aula, nesse tempo eu estou sim. escutando aula. Então eu chego em casa, eu almoço, eu tento descansar o mínimo possível. E aí eu vou aí, digamos, aí eu ainda tenho um pouco de flexibilidade no meu trabalho, porque, na parte da tarde eu consigo ficar em home office, eu consigo então eu termino o mais rápido possível o meu trabalho para eu já começar a estudar já, sabe, não então assim, eu já pego a parte do agenda que eu tenho de concursos, a Uhum. faculdade acaba me exigindo pouco, né, então assim, eu vou indo durante o dia, até onde, digamos, os meus filhos deixarem ali, né, até onde eles aguentarem. Eu vou estudando, aí a hora que eles querem brincar, assim, que já não estão aguentando mais, aí eu tenho que acabar parando. Então a Sim, minha rotina é essa, o que eu consigo fazer é. com mais qualidade ali, é mais no fim do dia. Eu consigo Uhum. sentar, eu consigo grifar material, eu consigo ler com calma, fazer exercício, eu consigo praticar bastante daí. Mas aí Sim. na parte da manhã também eu tento escutar e absorver o máximo de conteúdo possível, porque se eu for ficar esperando só o momento certo para fazer as coisas, então assim, eu vou acabar estudando muito pouco. Então essa que tem sido minha rotina, minha preparação. Mas apesar de ser muito instável, né, enfim, depende muito de como está a situação na sua casa, né, você consegue me dizer, assim, mais ou menos uma média de horas que você estudava por dia ou realmente não tem como calcular isso? Variou conforme o tempo, mas dá para dizer que eu estudo, assim, de 3 a 5 horas por dia. Uhum. Na Legal. média na média geral é isso aí.
Uhum. E conciliando com o trabalho, com a rotina de casa, então é o que você pode, né. Exatamente, tá É. ótimo. E isso conta o fim de semana também ou só o dia de semana? Nos fins de semanas eu tento estudar, mas aí é difícil, porque meus 2 filhos não estão, nenhum vai para a escola, aí, É. eles querem brincar, eles querem fazer alguma coisa, tem que ver Uhum. amigos, tem que ver família, então, assim, eu tento dar meu máximo durante a semana, Sim. fazer o E máximo possível, porque isso eu não posso contar com o fim de semana. sim. E quais ferramentas você mais utiliza? PDFs, videoaulas, questões? Conta um pouquinho de tudo que você já chegou a utilizar. Ah, eu uso tudo, viu. Tudo que está ao meu alcance eu uso, porque eu dou prioridade, eu imprimi todos os, eu gosto do material físico. Como eu consumo muita coisa, eu trabalho no computador, então você vai lendo muita notícia nas redes sociais, então assim, percepção minha, assim, quando eu leio alguma coisa no computador, ele não é tão importante, não é uma coisa assim tão, então eu imprimo. Então eu Aham. imprimi todo o material, e aí quando eu tô com uma folha, parece que no meu cérebro é diferente. Então ali eu vou folheando, eu vou grifando, quando você tá pegando o material, para mim parece que fixa melhor, sabe. Sim. Eu já vou lendo o PDF grifando para quando eu precisar revisar, eu não ter que perder tanto tempo lendo tudo de novo, né. Então eu Uhum. já faço todo esse processo. Para as matérias de direito, isso aí é excelente, funciona bem. Mas aí tem matérias que, digamos, TI ou alguma outra auditoria, eh, as partes mais teóricas, aí eu consigo, eu reservo mais para eu ir escutando, porque daí eu vou trabalhando, eu ligo a aula no carro ali, vou Uhum. dirigindo, escutando a aula ali, vou, então assim, então eu vou usando um pouco de tudo, sabe. O que funciona Sim. bem para um lado, eu vou jogando, sabe. Igual eu te falei, eu Legal. vou fazendo o que dá na oportunidade que eu tenho. É bom que daí na estratégia lá tem todas as opções, né, tem PDF completo, tem o resumo, tem a aula, tem áudio, tem, então assim, e aí eu vou registrando tudo, né, todo o meu desempenho, eu vou marcando para eu ter controle, né, do que eu estudei, quanto tempo eu estudei, para eu não me perder no processo, né. Sim. E como que você fazia as suas revisões? As revisões, assim, na maior parte é eu pegar o PDF que eu mesmo grifei. E é uma matéria ou outra que eu fiz caderno mesmo, né, só eu tenho o caderno de contabilidade e o caderno de português. Uhum. Mas português, no ponto que eu tô hoje em dia, vale a pena fazer só exercício, porque eu já vi Sim. muitas vezes a teoria, então vale a pena eu só fazer exercício. Então e aí contabilidade, que eu tenho caderno, porque contabilidade é muita coisa, né, é muita coisa mesmo, daí quando eu comecei, tinha aquele curso com 50 módulos, então assim, se não tiver um resuminho bem feito, assim, não, você não consegue dar conta. E Sim. aí as outras matérias eu faço resumo desse jeito que eu te falei, eu pego aqui os PDFs que eu imprimi, que está grifado, e só vou lendo os grifos. É assim que Uhum. eu faço. E como foi a questão do seu emocional, lidar com pressão, com essa coisa de que você precisa passar, né, então você sofreu com isso durante a sua preparação e até mesmo no dia da prova, né, porque tem gente que às vezes não consegue fazer a prova porque está muito nervoso, né, sente esse medo, essa pressão, enfim. Você chegou a passar por algo parecido? Olha, no dia da prova, eu sou bem tranquilo em relação a isso, porque eu já tive outras experiências, sabe, então Uhum. assim, eu não me encano muito no dia da prova. Digamos que eu sofro mais na preparação, porque se eu fosse para essa prova sem ter estudado pelo menos digamos, como é que é a cobrança, se eu não tivesse não tivesse pegado o edital lá e visto todas as matérias, como que eles cobram, se eu não tivesse me preparado minimamente, eu iria nervoso para essa prova. Uhum. Mas aí eu fui levando em paralelo, assim, o estudo para concurso e fazendo bastante revisão e treinando, fiz simulados também, eu fiz, Sim. né, agora foi a edição 2024.2, eu fiz as últimas 5, 6 edições eu fiz. E aí Legal. daí eu fui passando em todas, sabe. Então, assim, daí eu fui ficando tranquilo, daí então eu fui ficando mais calmo. Então, Uhum. eu sei que em casa é diferente, né, mas eu fui passando sempre com uma margem de folga, assim, então
Aí aquilo foi me acalmando, foi me tranquilizando, aí quando eu cheguei no dia da prova, então assim, eu estava de boa, sabe. Uhum. Eu sabia que a FGV ia aprontar alguma coisa, não ia ser fácil. Eu não estava contando com moleza, sabe. Então assim, eles subiram o nível consideravelmente, mas aí acabei, graças a Deus, não sofri uma rasteira, digamos assim, eu não ainda dei conta. Sim. E isso já serve até para o pessoal que está assistindo, né, ainda não fez o exame, que vale a pena estudar os passados também, né, como você fez, porque você já tinha mais ou menos uma média de como você sairia, né, apesar de ter subido a régua realmente, cada ano é cada ano, mas você já tinha uma experiência de como era mais ou menos, a prova, né, então isso aí é interessante também. E me fala uma coisa, como você conheceu Estratégia? Isso foi por indicação, porque eu conhecia o mundo dos concursos aí eu tenho um amigo que é auditor fiscal, então ele me deu, assim, digamos, ele me contou a trajetória dele e me indicou os materiais que ele usava. E aí eu também fiz umas pesquisas, né, e vi que o Estratégia é líder no mercado aí, né, então e a própria até a consultoria que eu utilizo, eles indicam o material do Estratégia também, eles utilizam o material do Estratégia. Bom Então demais. foi um processo bem natural, assim, de chegar, não tive que pesquisar muito, assim, foi Sim, sim. Como que você pode resumir a importância da estratégia na sua preparação para concurso, para o CFC? foi fundamental, né, foi de total importância, porque se eu me limitasse só ao que a faculdade me ensina, não teria passado nunca. Nunca, nunca, nunca. É muito Então diferente o estudo, né? você tem que ir muito além mesmo do que a faculdade, digamos ali, do que ela vai te passar, porque a exigência ela é menor do que um concurso público, mas ela também não é fácil, não é nem um pouco Sim. fácil. Então você tem que estar Uhum. se preparado, você tem que estar preparado para o pior sempre, assim, tem que dar o máximo possível. Estou estudando aí um bom tempo, já estou uns 2 anos e meio estudando. Então assim, dá para dizer que foi tranquilo para mim, porque eu estava muito preparado mesmo, né, então é nesse sentido aí. Sim. E para fechar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está assistindo, né? O que que você considera importante para quem vai começar a estudar agora, ou para quem está estudando e de repente ainda não conseguiu a aprovação, né? Então, qual que é a mensagem que você deixa? É o que a gente acabou de falar mesmo, você se preparar, você ir além. Né, você não se limitar ali, achar que, eu vou fazer rapidinho aqui, só um pouquinho, só o mínimo aqui. Não, você tem que ir além, tem que ser uma pessoa curiosa, né, tem que ter aquela fome de conhecimento, né, e tem que buscar ter um entendimento amplo, né, das coisas, né, porque a parte de contabilidade, mexer com empresas, você tem multidisciplinas ali, né, você tem muita coisa envolvida. Então, quanto mais você tiver um entendimento, assim, amplo de como é que as coisas funcionam, né, tanto nível ali no operacional, na parte de leis, a parte contábil ali, né, então, assim, quanto mais você entender como é que o universo ali funciona, eu acho que acaba se tornando mais fácil. Então, eu sou aquele estilo de pessoa, assim, que eu gosto de ser, gosto de entender um pouco de tudo, sabe. Eu não sou muito, assim, daquele cara que foca em uma coisa só e se aprofunda até o extremo, assim. Uhum. Eu então, assim, minha dica é essa, porque não é cobrado só nessa prova somente contabilidade, que nessa edição caiu direito civil. Se você não está preparado para tudo, se você focou só em contabilidade ali, você vai perder uma questão ali de bobeira, sabe. Sim. Então, a dica que eu dou é essa, sabe, se preparar com o máximo de coisas possíveis digamos, para a guerra com o máximo de armas possíveis, né, para você conseguir dar conta de qualquer coisa que vier. Então, muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente, por passar também essas dicas aí para o pessoal. Te desejo muito sucesso, né, já que você continua estudando e conte sempre com estratégia, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a você que Agradeço. acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal você encontra mais conteúdos, então continue navegando. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.